Olá, eu sou a Ana Tanganelli do Aprendiz de Medicina Chinesa e neste vídeo nós vamos falar sobre um caso clínico sobre enxaqueca. Esse caso é baseado nesse livro aqui, ó, muito legal, Acupuntura, Padrões e Prática. Então, vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela e começamos falando, então, deste caso clínico sobre enxaqueca. Então, uma mulher, 29 anos, chega com queixa principal de enxaqueca há 5 anos, após ter hepatite. Então, a paciente, ela relata o quê? Ela tinha uma saúde boa, ela teve hepatite, e depois da hepatite, ela começou a apresentar enxaqueca. A enxaqueca dela é na área temporal direita, que aparecia principalmente depois da ingestão de doces e laticínios e que piorava no período menstrual. Não tinha nenhuma relação com fatores climáticos, então ela não conseguia identificar nenhuma alteração climática que desencadeasse o processo da enxaqueca, por exemplo, esfriou o tempo, ficou exposta ao vento, exposta ao calor, etc. Não tinha nenhuma questão relacionada a isso. E a dor da enxaqueca dela era descrita como uma dor empontada, normalmente acompanhada de náusea, vômito e hipersensibilidade ao ruído. A duração dessa enxaqueca variava ou de algumas horas ou até vários dias, então tinha aí uma duração super variável. Nos últimos meses, as crises pioraram e nos 7 dias anteriores ao atendimento, a paciente apresentou enxaqueca contínua e sem alívio, mesmo com o uso de analgésicos fortes. No momento do atendimento, a paciente apresentava distensão abdominal, dificuldade em dormir e falta de apetite. Fezes e urina normal. A língua tinha uma coloração normal, ou seja, rosada, com uma saburra branca e levemente grossa. O pulso era profundo e levemente incômodo. Então, vamos dar uma olhadinha aí agora geral nos sintomas dessa paciente. A paciente era uma pessoa saudável, teve hepatite e começou a ter crises de enxaqueca esporádicas que começaram a se tornar mais constantes e até o dia do atendimento ela já estava há 7 dias com enxaqueca sem interrupção e sem nenhum tipo de medicação que fizesse efeito. Então, ela estava com dor do lado direito há 7 dias. A enxaqueca tinha mais prevalência ao lado direito, na têmpora, com dor empontada. E o que ela identificava de gatilho para essa enxaqueca era alimentação de doces e laticínios, então quando ela comia queijo, leite e etc., ou muitos alimentos doces, e também ela tinha uma piora aí interessante próximo e durante o período menstrual. Com base em tudo que foi falado, né, todas as características dessa paciente, pulso e língua, a gente pode entender algumas questões. Primeira delas, a enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia em geral, normalmente ela é causada por obstrução, impingimento nos canais da cabeça. Então, a gente tem lá, por exemplo, a enxaqueca frontal, a enxaqueca de topo, a enxaqueca occipital, que é aquela aqui atrás, e a enxaqueca temporal. E cada uma delas está associada a um canal, de acordo com o trajeto do canal. Então, por exemplo, a occipital, ela tem muita relação com o Taiyang, que é o quê? Canal do intestino delgado e da bexiga, que são os canais mais externos do corpo. Então, por isso que é normal, por exemplo, aí num resfriado, a pessoa apresentar ou uma sensação de dor de cabeça aqui atrás, ou um endurecimento, ou uma sensação um pouquinho estranha. Muito bem. Agora, a gente sabe que a enxaqueca dela, na região temporal, tem a ver com o canal da vesícula biliar e triplo aquecedor. Por quê? Porque o trajeto desses canais, ele principalmente passa por esta região. Agora, sei que a enxaqueca tem alguma questão relacionada ao Shaoyan, né? Que é a vesícula biliar e triplo aquecedor. Mas por que ela tem essa enxaqueca? O que causou esta enxaqueca? Era uma pessoa saudável, teve hepatite e começou a ter enxaqueca. Vamos dar uma olhadinha
para ver, para analisar e descobrir o que pode estar causando esta enxaqueca. Então, analisando agora cada um dos aspectos que foi falado aí no caso clínico. Primeiro delas, saburra mais grossa, falta de apetite e distensão abdominal são indicações de presença de umidade ou mucosidade no aquecedor médio. Muito bem, então lembra lá, saburra da língua. Quando essa saburra ela fica mais grossa, mais pegajosa, mais densa, é sinal de que tem umidade ou mucosidade. Quando ela pega a língua inteira, a gente já vai pensar, obviamente, aí no aquecedor médio. Aí, a falta de apetite e distensão abdominal, elas são sintomas clássicos de deficiência do baço, que gera umidade no aquecedor médio. Então, dessas duas informações, a gente sabe que essa paciente tem umidade ou mucosidade, que é o caso da umidade agravada, no aquecedor médio. Ela apresenta náusea e vômito durante a crise. E o que é náusea e vômito na medicina chinesa? É o contrafluxo do qi do estômago. Quer dizer o quê? O qi do estômago, normalmente, numa situação fisiológica normal, ele desce, certo? Qi do baço sobe, qi do estômago desce. No caso dela, quando ela tem a crise de enxaqueca, esse qi do estômago não consegue descer, ele começa a subir. E aí ela começa a apresentar náusea e vômito. Muito bem, continuando. Como não há relação da enxaqueca dela com mudanças climáticas, não há presença de fator patogênico externo. Poderia ser um caso de enxaqueca, sim, por invasão de vento, invasão de calor, etc., mas não é o caso específico desta paciente, porque ela não consegue observar alterações ambientais com o gatilho que gera dor de cabeça. E ela fala da piora na menstruação, que isso indica o quê? Que é a falta de qi e sangue nos canais. Então, quando a gente tem, a mulher está no ciclo menstrual, ela vai ter uma questão mais forte de movimentação de qi e de sangue para baixo, que é o que? A eliminação do sangue menstrual. Quando tem piora da dor de cabeça durante o período menstrual, é o quê? Tem pouco qi e sangue, então tá todo mundo alocado lá para a menstruação, para jogar esse sangue menstrual para baixo, e esse qi e sangue não tem suficiente, ou não tem força suficiente, nem quantidade e nem força suficiente para subir para a cabeça. Então vamos lembrar da física da escola, né? A água, ela tem a tendência a descer, tudo desce, a gente tem a gravidade. Subir fica tudo mais difícil. E também acontece no nosso corpo. A subida, ela é mais difícil. Então, eu preciso ter quantidade de qi, preciso ter energia, preciso ter força para que esse qi, esse sangue suba para a região da cabeça. No período menstrual, eu tenho aí o qi e o sangue mais alocados para a menstruação, então nesse caso, quando não há qi sangue suficiente, falta qi sangue para chegar à parte superior do corpo. E é por isso que a enxaqueca da nossa paciente piora neste período. A hipersensibilidade ao ruído está associada ao bloqueio dos canais que passam pela região dos ouvidos. Quais são esses canais principais que passam nessa região? Vesícula biliar e triplo aquecedor. Então, combina tudo certinho. Ela tem uma enxaqueca temporal com piora e hipersensibilidade ao ruído, que também tem a ver com bloqueio dos canais de vesícula biliar e triplo aquecedor nesta região. O pulso profundo indica doença interna e levemente em corda pode indicar a presença de patologia do fígado, quando ele é em corda, madeira afetando terra ou presença de dor. Então, quando a gente fala de pulso em corda, primeira coisa que a gente pensa, fígado, subida do yang do fígado, a pessoa é muito estressada, a pessoa é isso. Mas nem sempre um pulso em corda vai indicar patologias do fígado. Ele vai indicar também que o fígado, em algum momento, atacou a terra. Ou seja, a madeira, né, atacou a terra, ou seja, o fígado está influenciando de alguma maneira no funcionamento do estômago e do baço. E também o pulso em corda dela, levemente em corda, é por conta da dor.
Quando a gente tem dor, o nosso pulso ele fica em corda, ele fica mais tenso, não que é o pulso tenso, mas ele fica como se fosse uma corda de violão esticada e ele bate contra os seus dedos. Você sente isso, ele está como se ele estivesse muito puxado, igual uma corda de violão mesmo, bem esticada. Muito bem. E aí vamos entender agora o processo dessa paciente com base no histórico dela, na queixa principal, histórico de queixa, e de tudo que a gente acabou de analisar com relação a sinais e sintomas, pulso e língua. Então, da história dela, teve um caso aí de hepatite, e aí onde tudo começou. Então, o que a gente pode concluir disso? Que essa questão da hepatite causou uma retenção de umidade no aquecedor médio. Então, ela não tinha nada, teve hepatite, gerou umidade no aquecedor médio. E essa umidade retida no aquecedor médio, o que ela começa a fazer? Ela começa a prejudicar a função de baço, porque o baço não gosta de umidade. Umidade faz com que o baço fique fraco. E aí, tem umidade, o baço fica fraco, baço fraco falha na sua função de transporte e transformação e gera o quê? Mais umidade. Então, vai aumentando a umidade que veio lá da patologia inicial dela, que cada vez mais é agravada por uma deficiência do baço em transporte e transformação. Então, já tem esse quadro. Quando essa paciente ingere alimentos doces e laticínios, o que acontece? Piora ainda mais a condição. Por quê? O doce em excesso, ele gera mucosidade. Laticínio em excesso também gera mucosidade. E isso vem lá da dietoterapia chinesa. Então, a gente sabe que esses dois alimentos em excesso, eles são, assim, maravilhosos e perfeitos para gerar mucosidade. Então, olha só o que acontece com essa paciente. Tinha uma retenção de umidade antiga, de uma patologia que ela teve no aquecedor médio. Essa mucosidade, essa umidade atrapalhou o funcionamento do baço, deixou o baço fraquinho, fraquinho, fraquinho. E aí ela come doce e laticínio. Então, já coloca alimentos que já têm propensão à mucosidade, o baço está fraco, ele não vai conseguir fazer transporte e transformação disso, e vai ficar mais sobrecarregado, o que vai acontecer? Gera mais umidade, mais mucosidade ali no aquecedor médio. Muito bem. Gerou mucosidade no aquecedor médio. O que ele começa a fazer? Bloquear o fluxo de Qi, de sangue, do alto para o baixo e do baixo para o alto. E aí, essa umidade e mucosidade pode começar a bloquear os canais. E no caso dessa paciente, qual que é o canal que está sendo mais afetado por essa situação? Justamente o Shaoyang, que é o canal da vesícula biliar e canal do triplo aquecedor. Então, o que acontece? Tem essa umidade bloqueia o canal, né? O Qi e o sangue passarem pelos canais e pelo corpo. Essa mucosidade, essa umidade, muitas vezes ela adentra o canal, então ela entrou dentro do canal e ela começa a viajar junto com esse canal, e aí começa a ter obstrução desse canal na região da cabeça. E aí a gente vai ter pouca circulação de Qi e sangue no Shaoyang, que é o canal da vesícula biliar e triplo aquecedor. Essa mucosidade, ela vai bloqueando, ela vai impedindo o fluxo através desses canais, e o resultado disso é a enxaqueca da paciente. Então, nessa tela aqui, você está vendo o quê? Como que é o histórico, como que é o mecanismo de doença dessa paciente. Começou lá com uma questão de fígado, muito bem. Essa questão de fígado gerou umidade no aquecedor médio, que prejudicou o funcionamento do baço, que aí não mais conseguiu fazer seu processo de transporte e transformação, e aí começou a gerar mais umidade no aquecedor médio, e aí toda vez que ela come doce e laticínio, gera-se mais mucosidade, porque além desses alimentos terem tendência a gerar mucosidade, o baço dela não consegue mais fazer transporte e transformação. Gera muita umidade e mucosidade no aquecedor médio, bloqueia o fluxo de Qi e sangue do baixo para o alto, do alto para o baixo,
bloqueia o fluxo de Qi pelos canais principais. Essa umidade adentra alguns canais, no caso dela aí é o Shaoyang, pela condição que essa síndrome, que essa doença ou que essa patologia está se mostrando. Então, o tipo de sinal e sintoma, o tipo de doença que ela apresenta, que é a enxaqueca. Muito bem. Então, dentro dessa análise toda, o que a gente consegue definir? O que essa paciente tem? Umidade no aquecedor médio, deficiência do Qi do baço e bloqueio do Shaoyang. Ela tem 3 síndromes aí envolvidas. Princípio de tratamento. Então, vamos lá. Entendi o processo da paciente através do diagnóstico, consegui diferenciar as síndromes através da análise de como esse processo funciona. Detalhe, eu só consigo definir síndromes e entender patologias se eu sei muito bem como que é o funcionamento fisiológico do corpo. Eu só sei o que está errado quando eu sei o que é normal. Definir as síndromes, agora a gente vai pensar em princípio de tratamento. Então, princípios de tratamento: restabelecer e harmonizar o fluxo de Qi e sangue na cabeça, onde há o bloqueio do Shaoyang gerando a enxaqueca. Eliminar umidade e mucosidade aí do aquecedor médio, onde está essa relação, e também no canal atingido. Eliminar estagnações do Shaoyang, e aí a gente está falando de tratamento direto do canal Shaoyang, vesícula biliar e triplo aquecedor, e também fortalecer o centro. Para quê? Para corrigir esse baço, né, fortalecer o baço e o estômago, para que eles consigam voltar aí às suas funções normais e o baço consiga fazer sua função principal de transporte e transformação sem a geração de mucosidade. Então, basicamente, eu tiro umidade e mucosidade, eu restabeleço o fluxo de Qi e sangue na cabeça, onde está a queixa principal dessa paciente. Eu elimino estagnações do Shaoyang, então eu limpo e harmonizo o Shaoyang como canal, e eu fortaleço o centro, para que essa condição não aconteça mais. E aí nós vamos falar dos pontos utilizados. Ah, mas esses pontos eu não concordo. Ah, eu pensaria em outro tipo de protocolo. Ok, este aqui é o protocolo utilizado pelo profissional citado no livro, certo? Definindo o princípio de tratamento, nós temos várias opções de ponto, várias opções de estratégias de combinações de pontos para atingir o nosso objetivo. Tanto que eu posso, por exemplo, trabalhar com acupuntura, eu posso trabalhar com fitoterapia, eu posso trabalhar com tuiná, enfim. Agora, no livro, são esses aqui os pontos utilizados. Então, o primeiro ponto utilizado, Yan, localização na região temporal. E o que esse ponto ele vai fazer? Ele vai restabelecer o fluxo de Qi e sangue na região. Então, eu vou tirar qualquer bloqueio que tenha nessa região que está gerando a enxaqueca, que está gerando a dor. Segundo ponto utilizado, VB20. O VB20 é um ponto que a gente usa muito para questões de vento, mas ele é um ponto super interessante para harmonizar e equilibrar o Shaoyang como um todo, especialmente o canal da vesícula biliar. Então, ele vai promover aí o livre fluxo de Qi pelo Shaoyang, pelo canal da vesícula biliar, pelo Shaoyang do pé. TA5 é ponto Luo do canal do triplo aquecedor. Então, além de atuar no triplo aquecedor, ele atua no seu par, que é vesícula biliar, e também vai atuar nos seus pares interno e externo. E também ele é utilizado aqui para liberar o fluxo de Qi através do Shaoyang, principalmente. VC12, não preciso nem falar, ponto Nu do estômago, ponto de influência das vísceras, ponto importantíssimo para tonificar o estômago e o baço, tonificar e fortalecer o centro. Baço 9, ele colocou aí ponto mar do canal do baço, também com o objetivo de fortalecer as funções do baço e ajudar na eliminação da umidade, que vai ser o baço que vai trabalhar nisso, nessa eliminação. E, por último, E36, ponto mar inferior do estômago, ponto terra de canal terra, que tem aí uma forte influência na harmonização do estômago e também nessa questão de tonificar e regular o centro. Lembrando que centro é baço e estômago. Resultados.
Melhora imediata da dor, então no primeiro atendimento a dor da paciente melhorou, a enxaqueca dela que já tinha 7 dias melhorou. E aí esse tratamento continuou 2 vezes por semana durante 2 semanas, e a paciente começou a apresentar crises mais leves e com muito menos náusea. Lembrando que essa náusea e esse vômito dessa paciente estava sendo gerado por quê? A umidade e mucosidade no aquecedor médio acabava bloqueando a descida do tiro-estômago. Então, sem conseguir descer, o tiro-estômago, ao invés de descer, ele começava a subir. Então, quando essa mucosidade ela começa a ser eliminada do aquecedor médio, o tiro-estômago começa a conseguir descer naturalmente e esse sintoma de náusea e vômito começa a diminuir gradualmente, conforme essa umidade e essa mucosidade são diminuídas. Aí depois ela passou a ser atendida 1 vez por semana durante mais 3 semanas, e aí ela começou a ter crises muito esporádicas nesse período, leves e rápidas. Então aquelas crises que demoravam mais de 3, 4, 5 dias acabaram, eram crises de horas. Mas como ela ainda dormia mal e tinha essa questão aí relacionada ao sono e ainda tinha algumas crises, o profissional optou por acrescentar o VG20, Bairrui. E aí ela continuou o atendimento de 15 em 15 dias por mais 4 semanas, até que ela estava totalmente curada. E aí o caso clínico termina informando que depois de 6 meses, numa consulta de acompanhamento, a paciente não tinha mais apresentado nenhum tipo de enxaqueca, nenhuma comorbidade, nenhum retorno dessa enxaqueca, nem fraca, nem forte, nem no período menstrual, etc. Bom, esse foi um caso clínico deste livro aqui, ó, Acupuntura e Padrões e Práticas. É um livro bem interessante, tem vários casos clínicos muito bem explicados, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro. Lembrando que prática clínica é muito importante para que a gente desenvolva o nosso raciocínio clínico e aprenda cada vez mais essa questão de diagnóstico. Prática clínica pode ser tanto nossa, na nossa prática, ou prática clínica de outros profissionais, por exemplo, através de livros como este. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu este caso clínico, deixe seu like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, todo dia tem vídeo novo aqui no Aprendiz de Medicina Chinesa, falando das bases, principalmente da medicina chinesa. E também acompanhe o Aprendiz através das redes sociais, através do YouTube e também através do site. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!